Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E é interessante o quão espantoso é as coisas que nós podemos aprender quando nós simplesmente aprendemos as coisas que nunca nos ensinaram dentro da igreja. E cada coisa que nós vamos aprendendo chega a ser um espanto, né? Chega a ser bem, às vezes, tenebroso o conhecer dessas coisas. Mas é claro que o quão importante é aprendermos sim. E nós podemos ver, por exemplo, que as coisas que nós aprendemos quando nós saímos da igreja, quem se dedica a querer aprender, às vezes é uma decepção muito grande. Só que são coisas que temos que saber. Porque existe aquele negócio, né, da pílula vermelha com a pílula azul, qual que você vai tomar, se quer continuar lá acreditando, se você quer saber por você mesmo todas as reais verdades, e aí você toma suas próprias decisões. E existem muitas coisas que são espantosas quando a gente aprende. A gente tem visto aqui, por exemplo, alguns caráteres de Joseph Smith. A gente pode já tirar, por exemplo, muitas coisas que a gente descobriu sobre o caráter dele. A gente já sabe que era um ninfomaníaco, né? Que às vezes até com um grau de psicopatia, porque eram mentiras em cima de mentiras e doa quem doer para benefício próprio. E se você é um membro da igreja e está assistindo esse podcast apenas para especular, para querer saber, eu sei que é duro ouvir essas coisas, mas existem fontes, né, que demonstram tudo isso e você não vai achar, por exemplo, na biblioteca da igreja. Sabe aquele aplicativinho que você abaixa e aí baixa vários livros, ou até os livros que você compra no templo, você pode encontrar nas lojas da igreja. Com certeza não vão te ensinar essas coisas. E é dolorido mesmo ouvir isso, né? Joseph Smith, um ninfomaníaco, graus de psicopatia, e mentia pra lá e mentia pra cá, inventava. É duro ouvir isso aí, eu sei disso. Você pode agora estar me xingando de diversos nomes. Isso aí é uma falta de fé, não sei o que tem. Isso é o que menos, é o mínimo que você pode estar falando de mim, acredito. Porque é um baque ouvir isso. Mas existem fontes, existem historiadores, né, livros fora da igreja, de pessoas que uniram informações de diários, né, de depoimentos de pessoas da época que estavam vivendo naquele momento e fez uma compilação. E hoje a gente tem histórias, né, que a gente aprende que você não vai aprender dentro da igreja mesmo. Tá? E como eu falei, pode chocar. A gente já viu várias histórias aqui nos podcasts, a gente já viu o quanto que essas coisas realmente abrem nossos olhos de tal forma que é impossível regressar agora. Existem aquelas pessoas que às vezes sabem até das coisas, até acredito que ouvem esses podcasts que eu faço, ou podem ouvir outros canais, a Vânia Amor e outras pessoas que estão falando e mostrando a realidade por trás de tudo que a gente aprende na igreja, mas preferem ficar lá. A gente sempre fala, né, de amigos, quero ficar com meus amigos e tralalá. Mas o assunto que a gente vai falar hoje é mais um tapa na cara, né? Porque pouca gente sabe. Na verdade, dentro da igreja, em 4 décadas eu nunca vi falar sobre isso, né? Fui pesquisar depois. E é espantoso saber de algumas coisas, né? Envolvendo até mais Joseph Smith. E é dolorido, né? Só que eu queria saber dessas coisas. Eu prefiro saber dessas coisas. Eu prefiro entre a pílula azul e a vermelha tomar aquela da realidade. Por quê? Você não tem ideia o que viver, né, às vezes de uma ilusão ou dentro de um cercadinho de ideias que te colocaram que você não pode sair, e não existe crescimento nisso. Esses dias eu estava falando com uma pessoa a respeito de famílias felizes dentro da igreja, mas será que são? Quantas vezes você já viu dentro da igreja as pessoas que aparentam ser felizes, né, e por trás você ficou sabendo que às vezes brigam, às vezes tem instabilidade dentro da família, e filho para cá e tal, e tentam estar lá na igreja com aquele sorriso amarelo, e às vezes é só de aparência. Quantas famílias tem assim? É muita. Então é interessante, né? A pílula que você quer tomar, de continuar lá ou não. Mas a história que a gente vai falar hoje, né? Joseph Smith, ele tinha muita ganância, a gente sabe disso. A gente já viu fatores aqui que demonstram que ele amava o dinheiro, né? E a popularidade, como todo mundo, né? Não estou aqui levando a parte de ninfomaníaco dele, né? De
poligamia, moças de 14 anos, moças ainda casadas, com maridos vivos, ele queria tal e inventava... Não vamos entrar aí que a gente já falou muito sobre isso, né? Mas Joseph Smith, né, o seu desejo por dinheiro, ele chegou a um ponto que quase ninguém sabe, mas ele quis fazer um banco, né? Para quem não sabe disso, né, em Kirtland na época, né, os membros e a igreja estavam passando dificuldades devido à construção lá do templo de Kirtland, movimentou sim na época o comércio da cidade. O templo virou um monumento naquela época que todo mundo queria ver, vinha muita gente de fora e muitos membros se mudaram para lá. E com essa mudança de muitos membros para lá, começou a ter uma miséria muito grande, porque as pessoas mudavam, aí não tinha como adquirir o sustento e tal, e acabou sendo muito difícil. E Joseph Smith, a ideia brilhante dele, ela falou, vamos fazer um banco. E o interessante é que ele envolveu nessa ideia uma revelação, e ele colocou aquilo que ele sempre falava, né? Coloca uma revelação ali e todo mundo segue porque eu falei que é por revelação. Uma das ambições de Joseph Smith realmente foi criar um banco em Kirtland, né? Ele queria inaugurar um banco lá em dia 1º de janeiro de 1837, é o dia da inauguração. Então ele começou a preparar tal. E muitos diziam que o banco ele tinha sido criado por uma revelação de Deus, né? Os relatos, até Joseph Smith falava isso. E havia rumores que Joseph Smith havia predito, né, que como os ramos de Araão, o banco engoliria todos os outros bancos. Isso aí foi uma profecia dele. Vamos elaborar um banco que será o mais poderoso da terra e maior que todos os outros bancos. Para quem não sabe, Joseph Smith fez essa profecia, viu? E tá lá, a gente pode constatar isso, né? Se eu não me engano, ele fala mais ou menos assim, ó, crescerá e florescerá e se espalhará dos rios até os confins da terra e sobreviverá quando todos os outros caírem em ruínas. Esse banco sobreviverá quando todos os outros caírem em ruínas, né? A profecia de Joseph Smith aí para poder fazer um banco em Kirtland. Joseph Smith ele começou a colocar o carro nas frentes dos bois, né? Ele querendo criar esse banco lá em Kirtland, ele começou a fazer as cédulas, né? Para quem não sabe, existiram cédulas de dinheiro com a assinatura de Joseph Smith, tá? E ele parece que, se eu não me engano, Oliver Cowdery ficou responsável de fazer as impressões das notas. Só que para quem não sabe, precisava de autorização para poder fazer, para criar um banco, né? Então ele mandou uma petição para o governo, né? E o governo dos Estados Unidos recusaram, né? Impediram, não vai abrir banco não decidiram por não. Só que Joseph Smith ele já tinha mandado fazer cédulas. E aí ele falou assim, pô, e agora, né? Vamos deixar rolar. E como ele adorava não seguir as leis do país, que a gente já sabe muito bem disso, Joseph Smith ele falou assim, vamos mandar cédula por aí, vai rodar, né? Só que ele falou assim, como que eu faço esse banco ser confiável? Aí ele começou a chamar membros da igreja, os que moravam na Inglaterra, que ele sabia que eram bem-sucedidos, naquela época já estava tendo algumas famílias poderosas. Venham para Kirtland, venham para cá e comecem a depositar no banco. E o interessante é que é o tanto que Joseph Smith ele criou toda uma revelação para essas coisas, né? Até fala aqui, ó, de acordo com várias pessoas, o banco foi estabelecido sobre afirmações fraudulentas de um capital seguro, né? Elas explicaram que o cofre do banco estava cheio de caixas e cada uma marcando $1.000. Muitas pessoas ficaram duvidosas de depositar o seu dinheiro no banco de Joseph Smith, né, do banco de Kirtland, que ele criou uma maneira das pessoas verem. Para quem não sabe, ele abriu o cofre do banco, né, e as pessoas, não, eu posso comprovar para você que tem bastante dinheiro lá. Para quem não sabe, Joseph Smith ele pregou para as pessoas que estavam em dúvidas em querer depositar o dinheiro no banco dele, e ele falou que tinha aproximadamente, se eu não me engano, tá, 60 ou 600 mil dólares em caixa. Tá? E depois, na época, foi revelado que só tinha 6 mil e ainda estava devendo porque ele teve que fazer alguns empréstimos para elaborar toda a construção do banco. E para mostrar para as pessoas que tinham esse dinheiro, tá? Talvez seja mais um choque para você do caráter de Joseph Smith,
Ele pegou várias latas e caixas, né, e cobriu elas e escreveu $1.000 em cada uma, várias caixas, e colocou moedas novas de 50 centavos por cima. Então ele abriu o banco e ele falou, só não pode tocar, mas olha lá, muito dinheiro. Ele mostrava lá, mas na verdade eram caixas vazias, só que escrito lá que tinha em cada caixa $1.000 e tal, e tinha diversas caixas. Então ele, na verdade, ele mentiu, né? Houve uma fraude aí, né? De quanto que realmente tinha de poder financeiro o banco, né? Então aconteceu isso, ó. Até diz aqui na história, porém estas caixas estavam na verdade cheias de areia, de metal, ferro velho e pedras comuns. Mas cada uma tinha uma camada superior de moedas de 50 centavos. Qualquer um que duvidasse da estabilidade do banco, ele levava até lá e olhava, só que não podia tocar. Então, imagina, você pega um monte de caixas, escreve $1.000 em cada uma e fala, tá vendo aquelas caixas, ela tem $1.000 guardadinha, não precisa ir lá ver não. Então a pessoa olhava de longe, achava uma fortuna grande, né? Na verdade, ele estava, mais uma vez, mentindo, né? Então isso é o que a gente pôde ver. O William Parrish, que era o secretário de Joseph Smith na época, ele falou assim, ó, eu fiquei pasmo ao ouvir ele declarar que nós tínhamos $60.000 em espécie, né? Então é $60.000 que ele falava que tinha nos cofres, né? E 600 mil sobre nossa gerência, quando na verdade tínhamos apenas 6 mil e não gerávamos lucro nenhum. Então Joseph Smith ele inventou uma história de banco, inventou que tinha bastante dinheiro para que os membros da igreja colocassem lá. Por aqui, né, só fazendo um parênteses, a gente consegue ver, todo mundo fala, nossa, o Joseph Smith ele morreu, tá, porque era perseguido na religião e todo mundo queria perseguir ele por ser um profeta. E isso é o que a gente sempre ouviu na igreja. A gente já viu que ele tinha casos de poligamia e fez milhões de inimigos na época, né? Milhões não, mas fez muitos inimigos na época. E ele começou com essa história também de banco, de falar que tinha dinheiro. E a gente já pode entender o quanto de inimigos ele estava colocando atrás dele. É inevitável, olha tudo de falcatrua que ele fazia. E essa do banco é mais uma. E vamos lá. Aí, na verdade, o William Parrish, que era o secretário dele, ainda declarou: ainda que nós tínhamos apenas cerca de $10.000 em contas a pagar, quando ele, como caixa da instituição, sabia que havia um débito de pelo menos $150.000. Então o banco ainda além de ter um pouco dinheiro, ainda estava devendo, tinha dívidas para pagar, né? Então aí a gente já vê como é que estava a situação, né? A gente deve notar que o secretário de Joseph Smith, esse Parrish, ele deixou a igreja logo após desse fiasco, né, do banco. E ele começou abertamente a escrever os métodos que Joseph Smith usava lá. Então hoje a gente tem as declarações. Então é dessa forma que historiadores conseguem descobrir sobre a história real da igreja de Joseph Smith, porque pega essas declarações de pessoas que estavam lá do lado, que não necessariamente ficaram membros da igreja a vida toda. E olha só a clareza que a gente consegue, por exemplo, ter dessa informação, né? Quem aqui dentro da igreja sabia que Joseph Smith montou um banco, criou dinheiro, né? E não tinha autorização para fazer o banco funcionar e foi mesmo assim, e mostrava dinheiro falso, né? Falsa fortuna do banco. E na verdade então foi um fiasco, né? Até diz na história que em 27 de janeiro daquele mesmo ano, menos de um mês após a abertura do banco, a Pennsylvania Telegraph noticiou, né, que Joseph havia fechado o banco, dizendo que ele não pagaria $1 sequer para quem ele estava devendo, né? Ele parece que ainda deu essa declaração. E todos com contas, né, nesse banco de Kirtland perceberam o dilema e quiseram correndo, né, desesperadamente se livrar dele. E em 1 de fevereiro as contas todas foram vendidas do banco, né, e acabou, ele fechou, ele faliu. E desde o começo o banco ele operava ilegalmente, né? Quero frisar isso porque parece que Joseph Smith ele tinha um desejo de nunca cumprir a lei, né, as legislações, né? Então desde o começo o banco ele operou ilegalmente. Joseph foi condenado e sentenciado pela corte a pagar a pena padrão de $1.000, assim como os custos da corte, né, de todo o tribunal que ele seria julgado. E para quem não sabe, galera, depois que esse banco ele faliu, foi um fiasco, né? Um projeto que ele falou que era revelado por Deus, foi uma revelação que seria o maior banco acima de todos os outros da terra, né? Aqui estava falindo
ele recebeu uma multa, né, por colocar notas em circulação que não tinha nada a ver com a legislação vigente, enganado várias pessoas, então ele recebeu uma multa e tal. E pouca gente sabe que depois desse episódio do banco, o que ele resolveu fazer para poder fugir de dívidas? Ele fugiu, literalmente, ele quis desaparecer. Até fala aqui, ó, desde o começo o banco operava ilegalmente, né, que nem a gente tinha falado, e não é necessário dizer que a dissolução do banco e os efeitos catastróficos sobre aqueles que acreditavam na palavra de Joseph Smith resultaram em uma dissolução coletiva com o profeta. Sobre acusações de fraude, Joseph ameaçou até excomungar os membros da igreja que processassem um outro irmão sobre isso. Então, depois que o banco faliu, Joseph Smith fugiu, lançou uma declaração que não era para ninguém processar ele ou qualquer um outro da organização do banco com ele, porque seria excomungado da igreja. Vamos fazer outro parênteses aí? Olha a qualidade de profeta que a gente estava pregando dentro da igreja, que nós adorávamos, né? Exceto Jesus Cristo, ou até comparável, Joseph Smith era o que mais fez pela salvação do homem. Você sabia que ele fez esse banco? Você sabia que ele criou um banco sem ser aprovado pela legislação? Que ele colocou um dinheiro próprio com a assinatura dele para rodar? Que ele mentia para as pessoas para investir no banco, mostrando dinheiros falsos, caixas vazias com areia e pedra, falando que tinha dinheiro? Que ele faliu, que o banco faliu e ele teve que fugir, né, para não ser perseguido e tal. Então isso é o que a gente consegue ver, né? Ainda tem uma declaração de Herbert Kimball que fala: não havia 20 pessoas sobre a terra que declarasse que Joseph Smith foi o profeta de Deus naquele momento. Quando esse banco lá em Kirtland ele faliu e veio abaixo, e todo mundo falando, mas cadê aquela profecia que o profeta falou? Não era verdade. Que profecia o quê? Ele queria ganhar dinheiro, foi uma tentativa, foi um fiasco. E até fala aqui, né? Herbert Kimball falou que naquele momento não havia 20 pessoas que naquele momento acreditaria que ele era um profeta devido a esse fiasco que ele teve de querer construir um banco falando que era revelação. E é bem interessante, né? Christopher Carey, né, ele deu uma declaração, né, que fala assim, ó, era maravilhoso ver a tenacidade que eles mantinham no profeta, quando eles sabiam terem sido roubados, abusados e insultados. Esse fiasco levou à excomunhão de Joseph Smith, para quem não sabe, né, por parte da comunidade mórmon. Né? Então algumas pessoas, né, que eram membros da igreja se reuniram em conselho, e acho que você nunca ouviu falar isso, né? Eles queriam excomungar Joseph Smith daquela comunidade, mesmo ele sendo líder. Por quê? Muitos perderam dinheiro tal, e ficaram decepcionados com aquela tal de revelação que não era verdade. Né? Então aconteceu isso aí. Entretanto, devido às afirmações desonestas que foram feitas em relação ao capital do banco, as promessas proféticas de prosperidade no investimento e o fato de Joseph ter autorizado e perpetuado a operação ilegal do banco por si mesmo, o caráter e a habilidade de Joseph Smith em agir por inspiração de Deus são altamente questionáveis. Aqui a gente viu então um pouquinho dessa história. Você pode pesquisar agora que você sabe que essa história existe, ou às vezes você que sabia, mas não sabia alguns detalhes, tá aí. Então Joseph Smith ele tinha esse caráter. Né? Para mim, né, quando estava estudando essas coisas, o que eu consegui ver? Consegui mais ver o caráter de quanto ele era uma pessoa individualista, o quanto ele queria ter sempre vantagens em cima de outras pessoas. E é interessante, aí que a gente começa a remeter tudo que a gente falava desde a época da missão, e pregando Joseph Smith no bosque, orando, e fez tudo pela salvação da humanidade, até morreu pela salvação dos homens. Mas olha só, ele adquiriu inimigos com a poligamia, adquiriu inimigos com o governo naquela época do Estado. Lembra que um grupo liderado, os Day Knights lá, que a gente já falou em outro podcast, né, assassinaram alguns homens da milícia da época. Né? Então imagina o tanto de inimigos que ele foi acumulando. Aí teve a história do banco, mexeu com o dinheiro das pessoas, fingiu que tinha dinheiro no banco. Então olha o caráter de Joseph Smith. Mais um pouquinho, eu sempre falo, mais um pouquinho que a gente aprende, a gente vai aumentando o nosso grau de conhecimento sobre Joseph Smith.
É decepcionante. Repito aqui, vou repetir. Se você é um membro da igreja, firme, está ouvindo esse podcast só para especular, deixa eu ver o que essa pessoa vai falar nesse podcast. Tá aqui. Existem coisas. Pesquise agora, se você quiser, tá? Então é bem chocante. Então, Joseph Smith, ele mostrou que ele não tinha atitudes de cristão, muitas das vezes, nem aqui e nem na China. Tá? E ele morreu, na verdade, por causa de vários inimigos que ele foi criando, né, ao longo da vida dele. Né? Imagina quantas pessoas queriam a cabeça de Joseph Smith, por tudo que ele ia passando e cada história. E sabe aquela coisa que a gente fala assim, quando a gente é criança, a gente vai falar alguma coisa, envolve Deus no meio, nossa mãe fala assim, ó, você errou, não envolve Deus no meio. Não põe Deus no meio dessa história. Vocês já ouviram isso, né? Joseph Smith é o que ele mais fazia. Ele queria um benefício próprio, conseguir crescer em algum aspecto, ele colocava Deus no meio como revelação. Eu fico muito impressionado com isso, mas ao mesmo tempo é libertador. Né? Saber que não preciso mais falar que Joseph Smith foi um profeta e é comparável a Jesus Cristo. Depois de ouvir essa história, até fica ruim falar assim, ele foi comparado a Jesus Cristo. Nunca, não é. Né? Na verdade, ele é totalmente o contrário de pregar isso. Então, pessoal, essa aí foi mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho dos episódios da vida de Joseph Smith que a gente pode aprender. É muito chocante, né? Ele tá lá, ele quis criar o banco dele, provavelmente ele quis ganhar muito dinheiro em cima disso, fugiu, né? E daí pra frente a gente conhece a história, né? E a gente só vai sabendo um pouco mais. Se você quiser pesquisar mais sobre isso, pesquisa lá, banco de Joseph Smith, no Google aparece já alguma coisa. Só que aí você vai entrelaçando as informações que você vai aprendendo de um lugar que puxa para o outro. Faça esse tipo de pesquisa se você quiser. É muito bom saber que você pode pesquisar sem a igreja impedir. Né? Isso aí eu estou falando para quem não está mais querendo seguir o cercadinho da igreja. Né? Aquele quadradinho que colocaram, você está querendo dar um pulinho, quero pular e saber mais. Tem muita coisa para você aprender. É o que eu falei, vai ser um baque, mas é libertador. Né? É bom saber que você está progredindo e não vivendo, né, numa versão hollywoodiana da igreja e pronto, você só acredita naquilo porque é bonitinho. Porque aquilo é a maquiagem que colocaram na história para você. Então beleza, pessoal, obrigado por ouvir esse podcast e a gente se fala na próxima. Até. Tchau, tchau.